E aí, pessoal, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no meu canal. E hoje o tema é um tema que eu já quis gravar ele, eu já pensei muito, só que na correria acabei me esquecendo do tema e passou por cima. E hoje eu estava lendo alguns comentários nos meus vídeos, né? Eu gosto muito dessa interação com o público, com os meus seguidores. Eu vi uma mensagem lá e me chamou muita atenção e me fez lembrar deste vídeo que eu queria gravar. Então eu estou aqui para gravar esse vídeo e dar o meu ponto de vista sobre o comentário da nossa colega, né? Ela comentou lá que nós somos criaturas inacabadas de Deus. Ou seja, Deus criou a gente, mas Ele não criou completamente. Pelo que eu entendi lá é assim, ficou alguma coisa faltando. E o motivo pelo qual ela disse isso é porque o ser humano não consegue, né, do jeito como ela falou, o animal racional, o animal pensante, que é a gente, não consegue usar mais do que 10% do cérebro. Então, logo, nós somos incompletos. Bom, eu discordo. Até porque é o seguinte, bom, eu vou falar do meu ponto de vista, porque eu sou cristão. Essa pessoa não é, eu acho que ela não é religiosa, então ela não deve entender da mesma forma que eu. Mas vendo pela criação, né, como está escrito na Bíblia, Deus criou o homem semelhante a ele, não igual. Tem diferença nessas palavras. Igual e semelhante tem diferença. Igual é quando você faz uma coisa totalmente igualzinha a outra. Um copo de vidro ele saiu de uma forma igualzinho o outro, então eles são iguais. Agora semelhante é mais ou menos assim, ele se parece muito, entendeu? Se parece. Quando você se olha no espelho, tem uma semelhança sua ali de frente com você, mas não é igual, semelhante, tá? Então você se parece com Deus. Agora vamos lá. Se a gente se parece com Deus, Deus não iria fazer a gente com a mente limitada. Lógico que ele não ia criar um ser humano semelhante a ele, mas com a mente tão evoluída igual a dele. Lógico que não. Mas ele fez uma mente pra gente, um cérebro totalmente capacitado. O nosso cérebro ele é muito mais evoluído do que o melhor computador que existe. Agora pare e raciocina. A geração de hoje em dia tem um cérebro bom mesmo? Tem essa capacidade? Porque, olha, olhando pela ótica do mundo de hoje, a geração de hoje, ela tá certa. Essa amiga nossa aí que deixou o comentário, ela tá certa. Porque ninguém tá usando nem 2% do cérebro. A gente vê os jovens, os adolescentes de hoje em dia, não usa. Mas eu discordo dela porque é o seguinte, Deus criou a gente e Ele nos deu a capacidade de usufruir de tudo que Ele criou. Tanto que Ele fala assim, olha, domine, Adão, domine sobre os animais do campo, sobre tudo, domine, põe nome e cuida, é seu, entendeu? Deixou na mão de Adão. E naquela época, Adão andava junto com o leão, andava junto com o avestruz tinha uma harmonia, uma sintonia. Acontece que o pecado fez com que tudo isso acabasse. Tá? Então, aí começou a existir uma cadeia alimentar. Aí mudou o negócio, mudou. Só que Deus não restringiu o cérebro humano de pensar, de ser um cérebro pensante, um cérebro evolutivo. Tanto que os cientistas alegam que Albert Einstein foi o que mais usou, mais usufruiu desse bem, que é o cérebro, né? Ele usou 10% do cérebro, é o que a ciência nos diz. Ele falava 47 idiomas e tal. Bom, isso é o que eu pesquisei, tá? Falava 47 idiomas, ele foi uma pessoa muito inteligente mesmo. Só que vamos pensar, isso há quantos anos atrás, né? O que tinha na época de Albert Einstein que não tem hoje? Ou, melhor dizendo, o que tem hoje que não tinha naquela época? Tudo que foi criado logo depois da sua morte, né? E a gente pensa também pelo lado bíblico da coisa. Deus prometeu algo a Salomão
que ele falou que ninguém mais teria. O que é? Sabedoria. Vendo por esse lado, Albert Einstein perdeu para Salomão, porque Salomão foi uma pessoa mais sábia. Mas então a ciência não consegue julgar e nem medir o nível de cérebro, de sabedoria, de pensar de Salomão. Como conseguiu fazer isso com Albert? Mas tá bom, a gente vai então pensar por outro lado. Vamos analisar as coisas feitas pelo ser humano após a morte de Albert Einstein. Quantas coisas o ser humano criou. Hoje em dia, para fazer uma cirurgia, nem precisa mais de bisturi. Há medicina ainda que se usa bisturi? Mas hoje a medicina evoluiu tanto que existe a máquina laser que abre a pele e daí vai lá o robozinho e faz o transplante do órgão e solda ali, costura e tal, e fecha. E existe pulmão artificial, né? E o que mais? Vamos falar o iPhone, a internet, tantas coisas que fizeram. O Calhambeque foi um dos primeiros carros. Você dava partida numa manivela, não é? Tinha que aquecer o motor e tudo mais, e não tinha ar-condicionado, e não tinha tanta coisa. Hoje você pega um carro, o carro mais evoluído, mais seguro do mundo. Se ele capotar, ele fecha uma gaiola, ele trava você dentro para você não morrer. Ele abre airbag de todo lado, até de baixo vem airbag, você se trava ali. Quer dizer, tudo isso é avanço da tecnologia, mas vem da cabeça. Tem um livro fininho que chama assim, O Homem é Aquilo que Pensa. O que aquele livro nos ensina? Tudo começa daqui. Tudo começa da cabeça. Então, a ideia vem. Veio a ideia para o Henry Ford. Ele criou o carro e começou. Só que a evolução foi tão grande. Ele foi um cara que pensou muito. Ele foi muito inteligente. Estou falando de um cara, né? Muito inteligente. Só que quem produz os melhores carros agora, a Ferrari, Lamborghini, Porsche e tudo mais, eu julgo mais inteligente. Pois não só melhorou o que já foi inventado, como criou coisas novas, né? Você pega um Rolls Royce, tem botão para tudo naquele carro. Você quer tomar um champanhe dentro do seu Rolls Royce, tem um botãozinho que abre, sai a tacinha sai do lado, levanta a garrafa e daqui a pouco você vai lá, abre o porta-mala, clica no outro botão, sai um banquinho, sai isso e aquilo. Meu, é um multi-coisas o carro. Então, não só falando disso, né? A evolução do telefone, quando começou o telefone era um telégrafo, virou um telefone e depois virou um celular que parecia um tijolo e foi evoluindo, evoluindo. Hoje você acha um celular, eu vi outro dia um celular do tamanho de um chaveiro. No Japão já tem celular que você só põe aqui na orelha aquele foninho e acabou, já é o seu celular. A tecnologia japonesa evoluiu tanto. Então, pensar que o ser humano não consegue usar mais do que 10% do cérebro é uma coisa medíocre, tá? É a mesma coisa que você falar que não existe navio maior que o Titanic. Já se falava isso antigamente. Hoje tem navio 3 vezes maior que o Titanic, tanto de comprimento, quanto de largura, quanto de altura. Eu viajei em um navio que tinha 12 andares, 8 era para baixo d'água, entendeu? Então, e o navio era pequeno, mas era maior que o Titanic. Então, falar que o ser humano consegue usar 10% é a mesma coisa que falar que o Titanic é o maior navio do mundo. Não dá para fazer isso. Agora, eu vou falar para vocês. Na Bíblia já estava escrito, em Daniel 12, versículo 4. Muitos correrão de uma parte para outra, né? E a ciência se multiplicará. O que ele quis dizer com isso? Não estava escrito a tecnologia vai se multiplicar. A ciência. O que é ciência? Ciência é uma palavra que vem do latim, que significa sabedoria, conhecimento. Então, sabedoria e conhecimento é fruto do quê, gente? É fruto do cérebro. Agora, como que pode a ciência, não tecnologia, separa, a tecnologia é uma coisa, a ciência é outra. Como é que pode a ciência, o conhecimento, a sabedoria se multiplicar tanto? Significa que o ser humano teria capacidade grandiosa de pensar. Temos exemplos na Bíblia, né? E são exemplos históricos também científicos, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui agora é comprovado. Se você for para o Egito, você vai ver escrito lá nas paredes algumas das histórias.
Se você for para outras partes do mundo, para Israel, você vai achar pergaminhos, vai achar... Então é comprovado historicamente e cientificamente. Jesus andou sobre as águas. Ah, mas Jesus era Deus, mas Pedro não andou? Andou quando ele falou, pode vir, Pedro. Pedro andou sobre as águas. Jesus curou cego, levantou coxo, multiplicou pão e peixe, parou os ventos, aquietou o mar. E viu, eu passo a noite, o dia e a noite e o dia aqui falando para vocês de coisas que Jesus fez. E depois, quando os discípulos falam para ele assim, viu, como é que você faz tudo isso? Ele fala assim, viu, se você tiver fé, você vai fazer isso e muito mais. O que é fé? Se você for ler o livro O Segredo, você vai ver, fé é acreditar. O livro O Segredo fala fé várias vezes, com outras palavras, mas fala da fé. Pessoas que têm fé e conseguem o que quer. Então, Jesus já deixa o caminho. Depois a gente vê Moisés, um homem, não era Deus, nem semideus, um homem. Ele toca no mar e abre o mar, toca na rocha e sai água. Entende? Ele toca na água lá no Egito e vira sangue. Ele põe a mão no peito, tira e a mão fica leprosa. Ele joga a varinha no chão e ela vira cobra. Quer dizer, tudo isso, tudo isso é ciência. Tudo isso é sabedoria. A gente vê o profeta Elias abrindo água também, abrindo o rio. Você vê o profeta Eliseu fazendo o machado flutuar, a água amarga, a sopa doente, a sopa que trazia doença, sendo uma sopa boa, transformando ela, fazendo um menino voltar à vida. A gente vê N exemplos na Bíblia. Agora, na nossa época, muitas pessoas muito mega mais inteligentes do que Einstein. Como comprovar isso? Como comprovar? O avanço da tecnologia é fruto da ciência, é fruto da sabedoria. Como Steve Jobs teve a brilhante ideia e fez um iPhone. E gente, nossa, como que uma pessoa tem a inteligência de, no computador, criar um programa operacional, criar um microchip, criar uma placa-mãe de computador? Como que você cria? Eu pego uma placa-mãe de computador, se eu olho para ela, eu vejo um plástico verde, cheio de quadradinho, cheio de coisinha soldada. Eu não entendo como que funciona. Isso, gente, se você entregar uma placa-mãe de computador na mão do Albert Einstein, na época dele, ele vai olhar aquilo e vai tentar entender, mas ele não vai entender. Quer dizer, é uma coisa 1000 anos na frente, sabe? Não tem como explicar. Então agora falar que o ser humano ele é limitado a 10%, gente, é medíocre. Isso é pensar muito pouco, porque a gente não tem ideia do que a nossa mente é capaz. Você consegue sim usar 100% do seu cérebro, você consegue sim usar, basta acreditar e usar. Agora eu vou mostrar para vocês um trechinho de um vídeo que eu fiz, mostrando para vocês o porquê muitas pessoas acreditam que a gente não consegue usar mais do que 10% do nosso cérebro. Justamente porque não há uma busca e não há um crédito nisso, uma fé baseado no que Deus disse, Ele instituiu. Ele falou assim, estou criando alguém parecido conosco. Falou isso. Ele falou, eu vou fazer uma criação parecida comigo. Então você tem capacidade para usar o seu cérebro. Assista agora esse trechinho e eu já encerro com ele. Um grande abraço para vocês. Fica com Deus. A nossa geração de adolescentes é uma geração que não se preocupa com o conhecimento. Eles não se preocupam em crescer, em buscar entendimento em nada. Eles se contentam em passar horas e horas no celular. Estão do lado de pessoas queridas, do lado de amigos, do lado de parentes e não olham um na cara do outro. Sequer notam que estão envelhecendo. Sequer notam que roupa que o amigo está usando. Os jovens de hoje em dia, eles passam horas e horas na frente do celular, vendo TikTok, vendo aplicativos de diversão que enterte
né? Aplicativos de entretenimento, Facebook, YouTube, Instagram, fora pornografia e outras coisas mais que os adolescentes costumam ver sozinhos. Mas isso diariamente eles fazem. Então não há uma busca por conhecimento. Os jovens, as crianças de hoje em dia perdem a noite de sono, trocam a noite de sono por um celular, por uma luz que danifica a sua visão, o seu cérebro, dá insônia, né? Além de causar insônia, dá estresse e muda totalmente a sua forma de interagir com os chegados, né? Com os de casa, tudo porque quer passar o seu momento ali, mas nada por busca em sabedoria. Também os jovens de hoje em dia passam jogando joguinhos no celular, videogame. Antigamente era fliperama, né? Tinha que ir na vendinha da esquina, pôr a moedinha no fliperama e jogar. Hoje a facilidade, a ciência, a tecnologia aumentou tanto que eles têm isso na palma da mão a todo momento. Então, joguinhos, tanto os joguinhos bestinhas quanto os jogos mais violentos, sangrentos, né? Conheço muitos adolescentes, pai de família até, que passam horas na frente de um celular jogando jogos de matar, jogos de pornografia. E isso acontece frequentemente. Sem contar que eles entraram numa onda de fumar narguilé, cigarro, maconha, tudo coisas que danificam o nosso cérebro. Cigarros, né? Essas coisas danificam os nossos neurônios, além de danificar pulmão, nos trazer câncer e muitas outras coisas, né? Amputações futuras. Eles acham simplesmente muito bonito isso e por isso eles dedicam horas e horas fazendo isso como uma diversão junto com os amigos. Só que esse momento não é usado em busca de sabedoria. As bebidas são a maior causa de destruição da nossa juventude. O nosso futuro está em mãos erradas. Está numa garrafa, está enrolado numa seda, está dentro de um iPhone. Falamos também agora sobre os adolescentes que se formam. O futuro da nossa nação se veste de bicho. Acabam de fazer uma faculdade, eles tirando sarro do outro e fazendo penalidades com eles mesmos e se fazendo de bicho. Olha como eles se danificam, como eles se degridem, né? E se denigrem também. A gente está voltando na Idade da Pedra, na idade em que éramos bichos. Olha só que coisa. Isso jamais se parece com o que Deus criou. Deus criou para sermos semelhantes a Ele e não isso daí. Isso não tem nada a ver com sabedoria, não tem nada a ver com ciência. Isso não é cultura. Sabe o que é isso? Nos tornamos numa geração corrompida, destruída e suja, poluída, tudo desmoralizada.